como um conjunto de ódio que dominava uma nação inteira aparentemente desapareceu no ar. Embora a Segunda Guerra Mundial tenha intrigado historiadores e o público desde 1945, o destino dos feitores de um dos piores males de todos os tempos é discutido com menos frequência. Hoje, no Abismo Consciente, vamos estudar um pouco da realidade sobre o que ocorreu com os nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Após a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em áreas de ocupação entre os Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. Os aliados implementaram várias políticas sob o plano geral de desnazificação. A desnazificação era um plano implementado para purgar a sociedade alemã e austríaca do poder e influência nazista. A vida dos nazistas detidos não era a mesma, dependendo da área em que viviam. Os campos de detenção soviéticos possuíam as condições mais precárias. Isso levou muitos a tentarem mudar-se para uma das áreas ocidentais sob o pretexto de sentimentos anticomunistas. A área ocupada pelos franceses foi a mais tolerante entre as áreas ocidentais. Eles consideravam que a Alemanha como um todo era responsável pela guerra e davam menos importância à distinção entre nazistas e não nazistas. Nos 5 anos seguintes à guerra, aproximadamente 400 mil alemães foram detidos em campos de detenção enquanto aguardavam possíveis punições. Isso pode parecer muito no início, mas quando se considera que até 45 milhões de alemães na época eram membros ou apoiadores do Partido Nazista, algo não se encaixa. O problema com a desnazificação era de uma magnitude considerável. Simplesmente havia muitos alemães envolvidos para processar cada indivíduo por suas ações. Imagine um país inteiro esperando na fila do Detran. É esse tipo de lentidão burocrática do qual estamos falando. Outra questão era reconstruir a economia alemã. De acordo com as regras de desnazificação, os infratores deveriam ser removidos de cargos de alto escalão e obrigados a realizar trabalhos manuais. No entanto, se todos os nazistas e simpatizantes nazistas fossem responsabilizados, não haveria trabalhadores qualificados o suficiente para manter uma sociedade em funcionamento. Na área britânica, por exemplo, descobriu-se que 90% dos advogados eram nazistas. Como não podiam ter uma sociedade funcionando sem leis ou ordem, a Grã-Bretanha determinou que 50% dos serviços civis legais alemães poderiam ser formados por nazistas nominais. Um destino atrativo para os mais infames nazistas, o continente sul-americano abrigou muitos ditadores simpatizantes na época, que abriram suas portas proverbialmente. Estima-se que cerca de 9 mil membros e colaboradores nazistas tenham escapado para a América do Sul após a guerra. Embora o Brasil e o Chile tenham recebido sua parcela de exilados, a Argentina foi, de longe, o país que acolheu o maior número deles. Juan Perón, o presidente argentino, era um grande admirador do fascismo, especialmente depois de ter servido como militar na Itália no início da Segunda Guerra Mundial. Ele também procurou fortalecer o poder de seu próprio país, recrutando indivíduos com conhecimentos militares e técnicos específicos. Perón e seus funcionários do governo trabalharam para criar rotas de fuga nazistas pelos portos da Itália e da Espanha. Ele também ajudou na falsificação de documentos para facilitar a saída do país. A maioria dos nazistas desceu pelo Pacífico usando passaportes falsificados da Cruz Vermelha, carimbados com vistos de turista argentino. Ao chegarem à Argentina, muitos nazistas mudaram de identidade por algum tempo para se esconder. Claro, a Argentina não foi o único país que se beneficiou da presença de nazistas. Quando uma corrida armamentista começou entre os Estados Unidos e a União Soviética, reunir cientistas e engenheiros especializados tornou-se uma prioridade maior para seus respectivos governos do que punir crimes contra a humanidade. Em 1945, os Estados Unidos secretamente implementaram o programa Operação Clips de Papel para trazer de volta ao país cientistas e engenheiros alemães, muitos deles nazistas, essencialmente como recursos humanos. No final da guerra, a Alemanha reconheceu a importância dessas habilidades, e o cientista alemão Werner Rosenberg criou uma lista com os nomes desses especialistas. Uma lista rasgada foi encontrada em um banheiro por um técnico de laboratório polonês e acabou chegando do ENI-6, AOS Serviços de Inteligência dos Estados Unidos. Além do desejo de ter essas pessoas do seu lado,
Outra motivação crucial por trás da Operação Clipes de Papel era evitar que os soviéticos adquirissem esses conhecimentos técnicos. Embora chamada de Operação de Evacuação, os alvos identificados foram essencialmente sequestrados e forçados a ir para os Estados Unidos, onde foram mantidos por meses para interrogatório. Ainda assim, muitos desses cientistas especializados em foguetes tiveram carreiras incrivelmente bem-sucedidas nos Estados Unidos e fizeram parte do programa espacial da NASA, apesar das suspeitas de envolvimento nazista entre eles. Para os infratores mais graves que não conseguiram fugir para se esconder, os processos de Nuremberg processaram nazistas em 1946 por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e agressão militar. Esses processos foram significativos para estabelecer o direito internacional, especialmente no que diz respeito ao julgamento de crimes de guerra. Também foram um passo crucial para responsabilizar alguns dos principais criminosos do Holocausto. O primeiro e mais conhecido processo acusou 24 indivíduos, com resultados que variaram desde absolvições até 10 anos de prisão e execução. 12 deles foram condenados à morte. Embora os julgamentos tenham representado justiça para alguns, os 12 homens sentenciados à morte são insignificantes em comparação com os milhões de vítimas do Holocausto e o grande número de criminosos que nunca foram responsabilizados por suas ações. Alguns criticaram a legitimidade dos processos de Nuremberg, rotulando-os como exemplo de justiça do vencedor e juridicamente inválidos. Outras críticas apontaram para a hipocrisia das nações aliadas ao julgar crimes contra a humanidade após suas próprias ações durante a guerra. Depois que as potências aliadas abandonaram seus esforços de desnazificação após apenas alguns meses, a Alemanha foi encarregada do desafio, mesmo estando sob ocupação dos países aliados. Não surpreendentemente, a Alemanha adotou um conjunto mais flexível de regras quando se tratou de identificar e punir os nazistas. Qualquer pessoa nascida após 1919 era considerada lavada cerebral e isenta de punição. Dos funcionários públicos que os Estados Unidos removeram de seus cargos, 75% foram reintegrados. E a fim de evitar a demora e o incômodo dos longos julgamentos, 90% dos nazistas foram classificados como infratores menores. Em 1948, a Guerra Fria se tornou uma preocupação maior para os Estados Unidos, e todos os casos restantes foram acelerados com procedimentos que eram legalmente imprecisos, na melhor das hipóteses. Em 1951, a desnazificação foi concluída e o foco mudou para o pagamento de indenizações às vítimas e suas famílias. Através de perdões e anistias promulgados pelo governo alemão, quase 800 mil pessoas foram liberadas de qualquer punição ou penalidade. Então, a Alemanha finalmente foi desnazificada? Na época, 77% dos altos funcionários do Ministério da Justiça alemão eram ex-nazistas. Após a guerra, alguns dos nazistas mais notórios conseguiram se esconder e, posteriormente, escapar da Alemanha. Enquanto alguns viveram vidas inteiras evitando acusações de assassinato em massa, outros líderes importantes foram capturados por caçadores de nazistas que surgiram para buscar justiça contra os criminosos de guerra que viviam em anonimato. Adolf Eichmann, o arquiteto da solução final de Hitler e do sistema de campos de concentração de Hitler, escapou para Buenos Aires, onde trabalhou em uma fábrica automotiva da Mercedes-Benz e viveu com sua esposa e 4 filhos. Somente em 1960, agentes israelenses conseguiram capturar Eichmann, drogando-o e levando-o secretamente para fora da Argentina, disfarçado como um trabalhador de uma companhia aérea israelense que havia sofrido um ferimento na cabeça. Apesar dos protestos contra seu retorno da Argentina, Eichmann foi posteriormente julgado e executado em Israel. No entanto, nem todos os caçadores de nazistas eram agentes governamentais. Simon Wiesenthal, um sobrevivente do Holocausto que se tornou um caçador de nazistas, rastreou Franz Stangl em São Paulo. Stangl era responsável pelo programa de eutanásia Action T4, que resultou na morte de pessoas com deficiências físicas e mentais. Depois de ser descoberto por Wiesenthal, Stangl foi extraditado para a Alemanha Ocidental e condenado à prisão perpétua. No final de 2019, nos Estados Unidos, Jaquiv Palij foi deportado do país, com 95 anos.
Um historiador do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos descobriu que Pali já atuou como guarda em um campo de trabalho forçado durante a guerra, em vez de trabalhar na fazenda de seu pai, como havia afirmado em 1949. Infelizmente, é uma triste realidade que nem todos os nazistas foram responsabilizados por seus crimes. Com o passar do tempo, a caçada aos nazistas perdeu força, uma vez que a maioria das pessoas que viveram durante a Segunda Guerra Mundial já faleceu. Isso conclui o primeiro episódio do Abismo Consciente. Se você aprendeu algo novo, por favor, deixe seu like neste vídeo e nos diga nos comentários qual época ou evento histórico você gostaria que abordássemos da próxima vez.